Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava me lembrando de um show do Michael W. Smith que ele fez no Canadá. Tem um DVD desse show. É espetacular, é uma coisa assim fora do comum. E ele nos leva a momentos de adoração fantásticos. Em determinado momento ele diz, no meio da sua ministração, que eles estavam ali sentindo um pouco do gosto do que seria o céu. E eu acho que hoje nós estamos vivendo isso nessa igreja, sentindo um pouco daquilo que vai ser a nossa eternidade ao lado do nosso Deus, ao lado do Rei Jesus, quando nós estaremos ali prostrados, adorando Ele na sua plenitude, porque Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Nós não seríamos nada sem a graça e sem a misericórdia dEle. O tema da ministração de hoje, eu sempre gosto de colocar a ministração, um tema, é graça, refúgio e paz. Mas eu poderia ter colocado um outro tema. Poderia ter colocado músicas que tocam a alma. Não estranhem que a Adriana e o Bruno estão aqui em cima, porque hoje à noite eles vão me ajudar. Eles vão me ajudar. E eu queria começar com uma oração, para que nós possamos, como igreja, estar preparados para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos ministrar na noite de hoje. Mas que o Espírito Santo possa ter a total liberdade de passear entre nós e falar aos nossos corações. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para te cultuar, Pai, para te adorar, Senhor. Nós somos, Pai, gratos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos a Tua soberania em nossas vidas, Senhor. Pai, obrigado porque um dia o Teu sacrifício numa cruz nos deu a esperança de uma nova vida, de uma vida eterna. Nos libertou do grilhão do pecado, da escravidão. E nos deu, Senhor, o entendimento que nós somos criados, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para Te prestar culto, Senhor. E é isso que nós estamos fazendo como igreja nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Transmite a Tua palavra aos nossos corações. Passeia, Pai, com Teu Espírito Santo. Tenha liberdade, Senhor. Quebra, Senhor, qualquer espírito, Senhor, que possa nesse momento tentar, Senhor, tirar a nossa concentração ou impedir que essa semente que vai ser lançada caia em solo fértil, Pai. E que floresça, Pai. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, Senhor, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Pode sentar, querido. É curioso porque o culto cristão contemporâneo, ele se compõe fundamentalmente de algumas partes. A parte principal é a ministração da palavra, mas também é importante o momento de louvor e adoração. A música, ela toca a nossa alma. Ela fala aos nossos corações. Nós somos ministrados por aquilo que nós lemos e por aquilo que nós escutamos. Eu, com muita frequência, durante a semana, quando eu vou trabalhar, eu tenho o hábito de colocar música clássica para eu trabalhar. E, por exemplo, essa semana eu me peguei emocionado ouvindo uma música clássica, uma melodia que tocou a minha alma. Não tinha letra nenhuma, mas a melodia tocou a minha alma. E a melodia, ela muitas vezes fala ao nosso subconsciente. Existem momentos marcantes na nossa vida que certamente nós lembramos de algumas músicas. Quando nós escutamos uma música, nós lembramos de pessoas, de acontecimentos, de fatos, de momentos. E eu sempre que eu escuto uma música antiga, das antigas, né?
eu lembro de determinados momentos na minha vida, etapas que nós passamos. Eu me converti com cerca de 10 anos de idade. E eu me lembro que a minha mãe me levava para a igreja. Eu sou de formação batista, uma igreja pequena, congregação pequena, mas uma igreja que tinha o ardor pela busca da palavra. Uma igreja que vivia o verdadeiro evangelho, que buscava a oração, a adoração. E ali eu me lembro que nós tínhamos músicos fora de séries. Por exemplo, o nosso ministro de louvor era o Nelson Neves, que é um grande maestro, conhecido, professor do Conservatório Carlos Gomes. E nós tínhamos uma irmã, uma anciã, chamada Irmã Alba. E eu me lembro que eu ia nas reuniões de oração e nós não tínhamos o hábito de dividir adolescentes, jovens, adultos, era todo mundo junto. Minha mãe me levava, eu ia para a reunião de oração e estava todo mundo junto. Eu me lembro de uma noite que essa irmã Alba, com muita sabedoria, ela disse uma coisa para um jovem que devia ter 12, 13 anos de idade, e essa palavra dela me marcou profundamente. Ela estava falando sobre devocional, a importância de ler a palavra, mas ela deu uma dica. Ela disse: olha, em alguns momentos eu faço um devocional diferente. Eu pego o meu cantor cristão, eu abro o cantor cristão numa música, eu leio a música e eu faço uma oração sobre isso. E eu desenvolvi esse hábito a partir dessa recomendação dessa anciã. E muitas vezes eu lia as músicas e eu ficava pensando qual é a história que tem de trás dessa música. E por vezes eu ia pesquisar, e até hoje faço isso, vou atrás das histórias das músicas. E eu fui descobrir que cada música do cantor cristão, ou da harpa cristã, como é na Assembleia de Deus, ou para o inário do culto cristão, em algumas igrejas batistas, existe uma história de vida, uma história que testemunha do verdadeiro evangelho. E quando você vai ler essas letras, você percebe que os autores dessas letras falavam da profundidade do evangelho de Cristo. São letras que nos edificam, são letras que falam aos nossos corações. E algumas vezes eu sinto falta nas nossas liturgias, e eu compartilho às vezes a vontade de ouvir essas músicas, de ter essas músicas sendo tocadas na nossa igreja. E por vezes eu faço um paralelo com outras músicas que são tocadas, que não é o caso das músicas que nós ouvimos aqui, porque nós temos, graças a Deus, aqui nessa igreja, alguns ministérios, alguns grupos de adoração, que realmente são muito usados por Deus. Nós estamos diante de uma igreja que tem talentos fantásticos, e esses talentos têm nos abençoado, e nós somos gratos a Deus pela vida de cada um desses músicos aqui. Hoje o maestro Kelson, conduzindo a orquestra, certamente tocou nos nossos corações as letras. E às vezes nós não precisamos nem de uma ministração, de uma palavra organizada. Às vezes uma música, somente uma música, toca o nosso coração. Mas algumas vezes eu vou e escuto algumas músicas, é apenas um comentário. Às vezes eu paro para tentar entender a letra, e eu confesso que eu fico às vezes ouvindo de novo, vou buscar a letra, e eu não consigo entender o sentido de algumas letras. Nós temos muitas vezes introduzido na nossa liturgia das nossas igrejas músicas que muitas vezes têm uma melodia bonita, mas não tem uma letra que condiga com a palavra. Nós estamos nos viciando nesse momento de uma era da pós-modernidade, uma era da busca por prazeres, por sentido. Nós estamos nos viciando em teatros, muitas vezes. Às vezes você vai numa determinada cerimônia religiosa, você vê músicas que às vezes tem uma melodia bonita, e você está lá às vezes contrito pela melodia, porque você às vezes é levado pelo ambiente a entrar num momento de contrição, mas depois que acaba aquilo, não fica uma semente.
não fica uma semente, você viveu apenas um momento de emoção. Ou muitas vezes nós estamos sendo invadidos pelo coach gospel, aonde o púlpito ele passa a ser habitado por pessoas que têm boas oratórias, que tentam usar técnicas para nos levar a viver emoções. Mas quando você para analisar o conteúdo, é um conteúdo que às vezes não dialoga centralmente com a palavra de Deus. E são palavras que muitas vezes nos emocionam, mas não geram a verdadeira transformação e a verdadeira mudança. Por isso que a palavra nos ensina que o nosso culto precisa ser um culto racional. Porque apenas através do entendimento adequado da palavra de Deus, da sua profundidade, é que nós vamos ter uma vida verdadeiramente transformada. Verdadeiramente transformada. E hoje nós vamos falar de 3 músicas, 3 composições que foram escritas por John Newton, Martinho Lutero e Horácio Spafford, que ajudam a entender como o Evangelho pode não somente mudar uma pessoa, mas como uma música pode servir de instrumento de transformação de vidas e de propagação do Evangelho. Eu quero pedir que você fique de pé nesse momento em respeito à palavra, e eu quero te convidar a ler o que está em Romanos, a partir do capítulo 4, versículo 25. Em Romanos, Paulo estava escrevendo para cristãos recém-convertidos de uma igreja que estava em Roma, o centro do Império Romano. E ele estava anunciando a loucura que era aquele movimento religioso que tinha surgido a partir da vinda de um homem chamado Nazareno. Jesus Cristo, Yeshua. Ele lançou palavras que ecoaram não somente no seu tempo, ecoam ao redor do mundo até hoje e permanecerá ecoando na eternidade, porque são palavras de vida eterna. E Paulo escreveu algumas epístolas, entre elas a epístola de Romanos e a epístola de Gálatas, que são 2 epístolas centrais para nós entendermos o que é realmente o Evangelho, do que fala realmente do Evangelho de Cristo. E eu quero te convidar a ler comigo, e eu vou tomar a liberdade de ler na minha versão. Você pode acompanhar na versão que está na tela. Eu estou na Nova Versão Internacional, certamente você está vendo ali a Almeida Revista Atualizada, mas o texto é o mesmo. No final do capítulo 4, Paulo diz, no último versículo: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele está falando de Jesus. Jesus morreu numa cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ser justificados, porque como pecadores que nós todos somos, nós não temos justificação. Foi preciso que ele se fizesse homem, habitasse entre nós, cheio de graça e verdade, sem pecado, e morresse no meu e no teu lugar, para que a minha dívida, para que a tua dívida, para que a nossa dívida fosse completamente pagada. Por isso ele proclama: tetelestai, está pago completamente. E ele continua dizendo, versículo 1 do capítulo 5: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não são atos, não é uma promessa, não são ações, não é uma ação generosa que vai te justificar. O que nos justifica é a fé. É a fé e a graça de Cristo Jesus. E ele continua, versículo 2: por meio de quem obtivemos acesso à fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E muitas vezes nós chegamos a um contato com o Evangelho e entendemos que há uma mudança na nossa vida, e começamos a acreditar que a partir de agora nós vamos viver
num mundo sem aflições, sem tribulação. Não é verdade. Não é verdade. Jesus não veio para nos impedir de ter dores, de ter aflições, de ter angústias, de ter sofrimento, de ter tribulação, mas Jesus veio para nos dar a esperança e nos dar a paz no meio de todos esses sentimentos, de que há algo maior que nos espera, chamada eternidade. E ele continua dizendo, não só isso, versículo 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos, e olha que interessante, que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Tribulação é momento, portanto, de provação, mas de aperfeiçoamento do nosso caráter e de produção de esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Pode sentar, querido. Quando nós lemos esse trecho, essa palavra, um pequeno trecho, mas tão profundo, inevitavelmente surgem algumas perguntas, como por exemplo, onde nós temos buscado esperança, conforto ou paz em meio às tribulações, às angústias, às dores que nós passamos em nossas vidas. Todos nós passamos por momentos muito difíceis, mas nós sabemos que a graça de Deus, ela nos dá um refúgio seguro e nos conduz verdadeiramente a uma paz inexplicável aos olhos humanos. Ele, Jesus, é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa verdadeira paz. Paulo nos ensina que nós somos justificados pela fé. Sem fé não há salvação. E essa salvação, ela é alcançada através da graça, que é favor imerecido, como Paulo escreve em Efésios capítulo 2, 8 e 9. A graça é um presente de Deus para mim e para você. É algo que nós não merecemos. Não merecemos. E a justificação que nós encontramos através de Cristo numa cruz, nos livra de todo e qualquer pecado, nos livra de toda e qualquer culpa que nós carregamos. Nós carregamos culpas, sim. Se nós pudéssemos voltar no passado, certamente nós faríamos coisas diferentes. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz. E eu tenho certeza que cada um de nós também tem um arrependimento. Mas nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o hoje e o amanhã, através das decisões que nós tomamos. Nós ouvimos aqui uma belíssima música cantada pela orquestra aqui. Vou pedir para a Adriana tocar aqui, Amazing Grace aqui no fundo aqui. Uma música que curiosamente ela tem uma escala melódica chamada por aqueles que estudam um pouco de música, eu não sou estudioso de música, mas através de uma escala chamada pentatônica, que é diferente daquilo que nós aprendemos na escala tradicional. E isso tem uma explicação. Mas essa explicação está ligada à história de um homem chamado John Newton, autor dessa música. A história do John Newton, ela é uma história que serve de lição para mim e para você. Newton, ele era filho, quando você vai ler a biografia dele, era filho de um militar, de um oficial da marinha inglesa, um alto oficial da marinha inglesa. E é curioso porque quando você vai ler a biografia do John Newton, na biografia do John Newton não há menção à mãe do John Newton. O que me leva a fazer uma inferência que provavelmente ela morreu
quando ele era muito novo. Ele foi criado pelo seu pai. E ele era um adolescente rebelde, que deu muito problema para o seu pai, ao ponto do seu pai o colocar num colégio interno e ele ter sido expulso desse colégio interno por mau comportamento. John Newton se tornou um jovem rebelde, alguém que blasfemava, alguém que praguejava constantemente, alguém que zombava de qualquer cristão que passasse na vida dele, na frente dele. Até que o pai dele resolveu tomar uma decisão e colocou ele forçadamente na marinha. E a história do John Newton mostra que ele foi punido várias vezes, ele foi chicoteado várias vezes, porque ele não sabia cumprir ordens, ele não sabia respeitar a hierarquia, ele era uma pessoa de difícil relacionamento, ao ponto que, como punição, ele foi colocado como parte da tripulação dos navios que fazia a ida à África, para trazer os escravos da África para o porto de Liverpool. Ele se tornou, portanto, um marinheiro de um navio negreiro. A história é muito longa, mas ele passou por vários momentos muito difíceis na vida dele, pela forma como ele se comportava. Frequentemente ele entrava em brigas, frequentemente ele criava contendas, até que, depois de muito sofrimento e muita amargura em seu coração, na sua alma, ele encontrou no porão do navio um livro, um panfleto cristão de Thomas Kemp, chamado A Imagem de Cristo. E ele, sem ter nada que fazer no seu horário de folga, ele começou a ler aquilo por curiosidade, e ele se fez uma pergunta: e se isso que eu estou lendo for realmente verdade? Ali foi plantada uma semente. E se? John Newton continuou com seu comportamento, até que numa viagem, vindo da África em direção à Irlanda, o seu navio foi acometido de uma terrível tempestade. E ali, o navio quase afundando, ele se ajoelhou no navio e lançou as seguintes palavras: qual a esperança que pode haver para mim, que sou um miserável pecador? E disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Momento contínuo, ato contínuo, a tempestade parou, o navio não afundou, mas a partir dali, John Newton nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais foi a mesma pessoa, ao ponto dele ter sido um dos principais baluartes da luta contra a escravidão. Depois você pode ler na história que John Newton foi uma das pessoas que foram convidadas por William Wilberforce a testemunhar no parlamento inglês sobre os horrores que era o tráfico de escravos da África para a América. Newton, impactado pelo poder do Evangelho, abandona a carreira militar, se entrega definitivamente ao poder do Evangelho e vira um pastor. De pobre pecador, de miserável pecador, de alguém que dizia que não tinha merecimento, ele se tornou alguém que passou a anunciar o Evangelho e se tornou pastor. Em um domingo à noite, ele foi convidado para fazer um sermão de fim de ano. E ele era poeta, ele tem vários poemas escritos. E ele escreveu um poema que se tornou uma das mais belas canções cristãs de todos os tempos. E eu vou pedir para o Bruno cantar esse poema, porque esse poema foi lido num culto
de virada de ano. E ele fala do poder do Evangelho que transformou a vida do John Newton. Quão doce é o som que salvou alguém como eu. Perdido fui, mas encontrei a luz do meu viver. A graça mostrou-me temor, meus medos dissipou. Preciosa foi a primeira vez que na graça muitos perigos e maldições atravessamos nós. A graça nos manteve sãos, levar-nos a voz na eternidade. Nosso lar brilharemos como sol. A Deus louvores sem cessar
Você pesquisa essa música e você vai ver ela no HCC, por exemplo, está lá escrito: música, autoria da letra, John Newton, melodia, autor desconhecido. Os estudiosos inferem que essa melodia, por ser em escala pentatônica, ela é uma música de origem oriental, portanto africana. E muitos dizem que, na verdade, John Newton, durante muito tempo, foi atormentado pelos sons de lamento dos escravos africanos no porão dos navios. E uma das músicas que os escravos sussurravam era essa melodia. Por isso ela é chamada de canção de lamento da África Ocidental. John Newton pegou algo que marcou profundamente o seu coração e a sua vida. E certamente ele foi atormentado muitas vezes pelo seu passado e pelo que ele fez. Mas ele encontrou uma graça que redimiu o miserável pecador que ele acreditava ser. Essa graça pode ser estendida para você. Não importa a tua história, não importa o teu pecado, não importa a tua trajetória, o que importa é que Cristo está aqui nesta noite para dizer: eu posso te oferecer uma nova história. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma nova história para escrever junto contigo. E nós tomamos a decisão, muitas vezes, de aceitar esse convite, e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que é a decisão mais importante que nós podemos tomar na nossa vida. Não resista a esse convite. Mas muitas vezes nós aceitamos a Jesus, começamos a escrever uma nova história, começamos a viver algo novo, mas nós somos alcançados por dias difíceis. Passamos a viver tribulações, tormentos, angústias, algo acontece que muitas vezes pode abalar a nossa relação íntima e pessoal com Deus. E nós começamos a questionar: por que Deus? Por que Deus? Por que essa dor? Por que esse sofrimento? Por que essa angústia? Havia na Alemanha um monge augustiniano de nome Martinho Lutero, que era atormentado também pelo medo e pela dúvida do seu pecado. Martinho Lutero se questionava sobre a sua salvação. E muitas vezes ele se sentia indigno. Muitas vezes ele se sentia assim como John Newton, um miserável pecador. E ele ouvia vozes que diziam: você está condenado, não tem salvação para você. Até que ele, lendo Romanos, ele entendeu que o justo é aquele que é justificado pela fé. E ele entendeu: a tua graça me basta, Senhor, a tua graça me basta. E ele começou a anunciar essas palavras. Ele começou a proclamar essa verdade. E ele deu origem ao mais importante movimento de renovação cristã. Mas ele foi perseguido por isso. Foi ameaçado de morte e foi levado para um tribunal. E nesse tribunal, líderes políticos e religiosos chegaram para ele e colocaram aquilo que ele tinha escrito e disseram para ele: negue o que você escreveu. E ele respondeu: se algum de vocês puder me convencer pela escritura, pela palavra ou pela razão que qualquer coisa que eu escrevi não é verdade, eu posso rever. Caso contrário, eu não retirarei uma só palavra. Eu mantenho tudo o que eu disse. E ele complementou dizendo: que Deus tenha misericórdia de mim. Ele foi condenado
o imperador Carlos V baixou quase que uma sentença de morte para ele. E quando ele saía do tribunal, ele foi sequestrado. O príncipe da Saxônia, Frederico, mandou sequestrar Lutero para que Lutero não fosse morto. E escondeu Lutero no seu castelo. Durante 13 anos, Lutero, naquele castelo, traduziu a Bíblia para o alemão, escreveu poemas e escreveu músicas que impactaram profundamente não somente toda uma geração, mas toda a história da humanidade. Mas Lutero sabia que quem protegia ele não era o muro de um castelo, mas que ele estava sendo guardado pelo Senhor. O Senhor o guardava. E ele é considerado o apóstolo da reforma, o pai do canto congregacional. Se você não sabe de onde vem a tradição de introduzir cânticos congregacionais, vem exatamente da reforma protestante e de Lutero. Lutero começou a compor poemas e a escrever músicas com o objetivo de anunciar e proclamar a verdade do Evangelho. E uma dessas músicas nós vamos ouvir agora, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos em mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo Forte foi escrito quando Lutero, no castelo, lia o Salmo 46. E Deus falou profundamente com ele. Deus te guarda, meu irmão. Deus nos guarda. Deus é a nossa fortaleza. A pergunta é: aonde você tem buscado
proteção? Em que você tem buscado proteção? Somente em Deus nós podemos encontrar o nosso verdadeiro refúgio, a verdadeira proteção. E quando você vê a estrofe final dessa música, ela é uma estrofe muito forte. Eu vou ler e eu quero que você preste atenção no que Lutero escreveu. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Como nós nos temos comportado diante de dores? Se você já perdeu um ente querido, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não perdeu um ente querido, vai chegar um momento que você vai ter uma profunda dor. E é inevitável, nesse momento de luto, que você lance algumas perguntas. Aonde está firmada a tua esperança? Aonde está firmada a tua fé? E aí isso nos faz levar para o terceiro ponto dessa ministração, que é sobre paz. Paz. Jesus veio para nos dar a sua paz, mas Ele mesmo diz: eu não vou dar a paz como o mundo a dá, porque a minha paz excede todo e qualquer entendimento. Podemos pegar exemplos, como por exemplo, Jesus acalmando a tempestade em Marcos 4, versículo 35 em diante, na qual os apóstolos estavam ali, desesperados no meio de uma tempestade, mas Jesus chega, e muitas vezes nós estamos diante de uma tempestade, e Jesus tem o poder de acalmar a tempestade. Ou é loucura quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas cantando numa prisão. Aliás, o testemunho de Paulo é belíssimo. Quando Paulo vai testemunhar de tudo que ele passou, e você começa a ler, Paulo foi agredido, Paulo foi apedrejado, Paulo foi enterrado, Paulo foi jogado de cima de um despenhadeiro, Paulo quase foi assassinado algumas vezes, Paulo foi preso, mas Paulo continuava acreditando nas firmes promessas do Senhor Jesus e anunciando um evangelho. Será que em meio a dores, angústias, tribulações, lutas, você tem continuado a anunciar o evangelho? Você tem continuado a olhar para a eternidade, continuado a olhar para o alto, acreditando que há uma esperança além daquilo que nós podemos ver através dos nossos limitados olhos, ou da nossa limitada percepção? Mas um belíssimo exemplo vem da história de um advogado americano chamado Horatio Spafford, que tem conexão com essa última estrofe do Lutero. Porque cultuar a Deus quando você tem tudo é muito fácil. Adorar a Deus quando você tem tudo e vai tudo bem na tua vida é muito fácil. Difícil é manter essa adoração quando as coisas não vão bem nas nossas vidas. E Lutero pergunta: se você perder a família, perder seus bens, será que... E Lutero diz: nosso olhar tem que estar na eternidade, em Cristo. E eu confesso que às vezes quando eu olho para a história de algumas pessoas, eu me sinto muito pequeno. Quando eu olho o testemunho de algumas pessoas, eu me sinto muito pequeno. A última história que nós vamos falar essa noite é de um advogado americano chamado Horatio Spafford, que acabou tendo muito sucesso naquilo que ele fez como advogado. Ele acabou acumulando patrimônio e ele resolveu investir o dinheiro que ele havia ganho na advocacia na compra de imóveis. Até que em 1871, a cidade de Chicago, que era a cidade onde ele morava, foi devastada por o maior incêndio da história dos Estados Unidos, de uma cidade norte-americana.
1/3 da cidade foi queimada. Quase 100.000 pessoas morreram nesse incêndio. E ele perdeu quase tudo. Quase tudo. Mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua crença em Deus. Ele foi uma das pessoas que, nos 2 anos seguintes, ajudaram a reconstruir a cidade de Chicago. E nos 2 anos seguintes, ele e a sua esposa Ana foram extremamente dedicados a ajudar as pessoas que tinham sido atingidas pelo incêndio. Ele poderia ter ficado abalado com a perda do seu patrimônio, mas não, ele entendeu que haviam pessoas que precisavam dele, e ele se doou como bom cristão que ele era, para tentar ajudar as pessoas que enfrentavam momentos difíceis. Em 1873, ele resolve tomar uma decisão. Ele resolve participar de uma cruzada evangelística na Europa. E ele reúne toda a sua família. E resolvem ir para essa cruzada evangelística na Europa. Só que de última hora, ele é chamado para resolver um problema. E ele resolveu mandar a sua esposa e as suas filhas no navio e disse: eu me encontro com vocês depois. Quando o navio com a sua esposa e as suas filhas atravessava o norte do Oceano Atlântico, o navio se chocou com outro navio e afundou em 12 minutos. E Horácio recebeu talvez o bilhete que mais lhe causou dor na sua vida. Ele recebeu um bilhete da sua esposa dizendo: salva, porém só. Horácio perdeu as suas 4 filhas nesse naufrágio. Ele já tinha perdido o seu filho 1 ano antes. Ele perdeu 5 filhos, os seus 5 filhos. E ele tomou a decisão de imediatamente ir encontrar a sua esposa. Ele pegou o navio e partiu em direção da Europa. E eu fico me perguntando como é que estava a cabeça e o coração de Horácio. Você imagina de um dia para a noite perder tudo e depois perder quase que a sua família completa. Perder os seus 5 filhos e perder 4 filhas numa tragédia de um naufrágio. E ao atravessar o Oceano Atlântico, o capitão do navio manda chamá-lo. E ele vai lá na cabine do capitão do navio. O capitão do navio conduz ele para a proa do navio e diz: está vendo aquele local ali? Foi exatamente ali que o navio, que a sua esposa e filhas estavam viajando, afundou. Nesse exato momento, Horácio foi para sua cabine e escreveu uma das mais belas canções cristãs, que eu vou pedir para o Bruno cantar nesse momento. Se paz a mais doce me deres gozar, se
Será que você pode de pé cantar conosco essa música? Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, oh, certo estou que apesar de aflições eu sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A pergunta é: você tem experimentado essa paz de Jesus? O título dessa música em inglês é It's Well With My Soul, ou seja, está tudo bem com a minha alma. Será que está tudo bem com a tua alma no momento de angústia, de dor, de aflição? Será que nós podemos dizer, como Paulo diz em Filipenses 4, versículo 11 e em diante, diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Será que nós podemos dizer isso? Nós estamos felizes em toda e qualquer situação? O que a gente aprende em Filipenses 4 é que exatamente a esperança cristã vem da certeza que a nossa esperança está em Cristo Jesus e na eternidade. Existe uma citação reformada que eu fiz questão de colocar aqui do Blaise Pascal, e eu vou ler para vocês. 3 frases. Primeira: o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da nossa miséria, leva ao orgulho. Lutero reconheceu a sua miséria. John Newton entendeu que era um miserável pecador. Pascal continua: o conhecimento da nossa miséria sem o conhecimento de Deus leva ao desespero. Vivemos uma geração desesperada porque não tem encontrado uma vida íntima e relacional com Deus, ou não tem tido contato com o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho nos traz palavra de salvação, palavra de vida eterna, mas também nos traz consolo em meio às angústias, tribulações e sofrimentos que nós vivemos. E Pascal termina: o conhecimento de Jesus nos leva ao verdadeiro descanso. E é esse convite que eu quero fazer a todos nós aqui nessa noite, que é o convite ao verdadeiro descanso, que nós possamos encontrar descanso para nossa alma no Evangelho de Cristo,
Ele morreu numa cruz para que nós tivéssemos a oportunidade de termos uma vida diferente, para que nós tivéssemos a perspectiva da eternidade, mas para que nós pudéssemos escrever uma nova história. Jesus nos convida a que cada um de nós possa ser o autor de uma nova história. Aprendemos 3 pontos aqui nessa noite. A graça de Deus nos transforma, assim como John Newton escreveu em Amazing Grace. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, assim como Martinho Lutero proclamou em Castelo Forte. E a verdadeira paz, nós só poderemos dizer: está tudo bem com a minha alma, ou sou feliz com Jesus, quando nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida para Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se você precisa de alívio, há um convite para você. Se você está desesperado, Jesus é a solução. Se você se sente indigno, Jesus te oferece graça. Se você se sente inseguro, Jesus é o teu refúgio, Jesus é o teu castelo forte. E se te falta paz, Jesus te oferece a sua paz, a paz que excede todo e qualquer entendimento. Eu não poderia terminar essa ministração sem fazer uma pergunta. Será que tem alguém aqui nessa noite que precisa desse castelo forte, encontrar essa maravilhosa graça e entregar a sua vida para Jesus? Se tem alguém, eu peço que faça um sinal. Não volte para sua casa da forma como você veio nessa noite. A melhor decisão que nós podemos realizar em nossas vidas é tomar a decisão de aceitar Jesus. Se você está assistindo essa ministração pela televisão, pelo YouTube, e você parou para ouvir essa ministração, é porque o Espírito Santo tem algo especial para a tua vida. Você é especial. Jesus te ama. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus e tudo o mais Ele fará. Vou fazer mais uma vez a pergunta: alguém gostaria de tomar essa decisão aqui essa noite? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos resgataste, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pelo testemunho de pessoas que deixaram legados incríveis, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de Martinho Lutero, Senhor, que nos fez voltar à essência do Evangelho e introduziu a prática dos cantos congregacionais que tanto nos edificam. Obrigado, Senhor, porque Tu podes redimir o mais vil pecador, como fizestes com John Newton, que escreveu uma das mais belas músicas do cristianismo contemporâneo. Maravilhosa graça, uma graça que pode salvar um miserável pecador. Obrigado, Senhor, pela vida de Horácio Spafford e da sua esposa Ana, Senhor, que mesmo tendo passado por momentos muito difíceis, com muita dor, deixaram um legado que nos constrange, Senhor. E muitas vezes, quantas vezes nós blasfemamos, nós pecamos, nós esmorecemos por muito menos. Por muito menos. Nós possamos entender, Pai, que há uma eternidade nos esperando e que há um Evangelho a ser anunciado, e nós somos, Senhor, proclamadores desse Evangelho. Tu nos chamaste com uma missão de sermos arautos desse Evangelho. Abençoa essa igreja, Pai, abençoa cada um aqui presente, Senhor, que cada um aqui possa, Senhor, realmente
ter uma vida edificada diante da tua face, Senhor. Que cada um aqui possa realmente viver, Senhor, o Evangelho na sua plenitude, Senhor, na sua profundidade, Senhor, na sua essência. Que nós possamos desenvolver um espírito de adorador, Senhor, um espírito de quem possa realmente te cultuar em espírito e em verdade, e não de pessoas que querem vir fazer barganhas contigo, mas que nós possamos realmente ter um coração de servos, Senhor. Essa igreja te diz: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nos usa, Senhor, em cada um dos ministérios, em cada vocação, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada músico dessa igreja, Senhor. Nós somos muito abençoados, Senhor, por cada dom que tu deste nessa igreja, mas nós também precisamos ter o entendimento que esse dom precisa ser usado da forma correta, verdadeiramente te louvando e te adorando, Pai. Recebe, Senhor, esse culto, recebe a nossa vida, Senhor, nos renova, Senhor, na noite de hoje. Essa é a oração que fazemos no nome santo de Jesus, Pai. Amém.